E nós vamos juntos ler o texto que está em Romanos, capítulo 1, versículo 8 a 17. Então vamos lá? Primeiramente, te louvamos, Senhor, pela Tua palavra e pedimos que nesse momento em que nela vamos meditar, Tu estejas nos guiando, dando a iluminação necessária para que o Espírito de Deus fale aos corações aqui presentes nesta noite, em nome e por causa de Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Você pode sentar-se. Nós chegamos então a uma extensão, podemos dizer assim, da introdução que Paulo faz da Epístola aos Romanos. Nós vimos já há 3 semanas os versículos de 1 a 7, eu não vou lê-los todos, mas falamos no primeiro domingo que começamos esta série sobre a qualificação de Paulo. Ele se declara servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nós passamos um culto inteiro falando de quem era este servo de Jesus Cristo e a importância da carta de Paulo para a Igreja de Cristo. O segundo domingo nós falamos exatamente do versículo 2 até o versículo 7, que nos falou de que este Evangelho que Paulo anunciava não era uma criação sua, não era algo inédito, mas ao contrário, era o que Deus havia prometido com antecedência pelos profetas nas Sagradas Escrituras, que este Evangelho fala do Filho de Deus, descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Nos fala tanto da humanidade de Jesus, como também da sua divindade, do seu chamado de Paulo à graça e o apostolado, para o anúncio do Evangelho no meio de todas as pessoas, entre os quais, diz ele, vocês também são chamados para serem de Jesus Cristo. Esse era um chamado que Paulo fazia com insistência, para que as pessoas deixassem a sua vida egoísta e se entregassem a Jesus Cristo, que se tornassem também dele, de Cristo Jesus, para serem, como diz o verso 7, amados de Deus. Paulo queria que aquelas pessoas que ouviam o Evangelho pudessem alcançar a graça e a paz que ele desejava aos cristãos que estavam em Roma. E hoje nós vamos continuar a partir do verso 8,
trazendo essa meditação. Eu coloquei os versos 16 e 17 na leitura, como você percebeu, para situá-los dentro do pensamento do apóstolo, mas por ser exatamente o objeto da carta, o tema da carta, tema central, ou como dizem alguns intérpretes, um dos temas da carta de Paulo, o Evangelho de Jesus Cristo, que salva pecadores, eu vou deixar para, com a graça de Deus, nós meditarmos nos versículos 15 ou versículos 16 e 17 na semana que vem. Hoje, então, iremos meditar a partir do verso 8 sobre o apóstolo Paulo. Veja aí o que diz o verso 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Veja como o apóstolo Paulo se dirige àqueles cristãos. É interessante perceber ou descobrir que Paulo não tinha fundado aquela igreja em Roma. A igreja de Roma, ela surge em algum momento, dizem os autores que consultei, provavelmente a partir do Pentecostes, quando cristãos ou judeus conversos e pessoas que gostavam da religião judaica tinham ido a Jerusalém para adorar na festa do Pentecostes. E ali houve aquela manifestação de Atos 2, quando o Espírito Santo desceu de forma definitiva sobre a igreja de Jesus Cristo, batizando a sua igreja no Espírito. Ou seja, a igreja de Jesus passou a ser inserida na esfera do Espírito Santo, de tal maneira que, se alguém é cristão, esse alguém foi batizado no Espírito Santo. Nós não cremos numa visão em que o batismo no Espírito Santo é algo posterior à conversão. Muito pelo contrário, é uma esfera em que nós somos colocados a partir da fé em Jesus Cristo, somos colocados ali e ali nos movemos e vivemos. Quando a igreja, então, recebe o poder do alto para ser feita testemunha, muitos, ouvindo a manifestação do Espírito Santo e ouvindo o primeiro sermão que Pedro prega, eles se convertem. No meio destes, creem os intérpretes que dali surgiu um grupo que, voltando a Roma, passou a viver numa comunidade de fé, e ali se formou de fato a primeira igreja cristã. Não existe uma marca de um determinado apóstolo fundando a igreja de Roma. Alguns, pela tradição, dizem que foi o apóstolo Pedro, mas é pouco provável que isso tenha acontecido. Por quê? Porque Paulo escreve aos romanos e não faz nenhuma menção a Pedro. Seria algo bastante descortês alguém vir pregar nesta igreja e não fazer menção aos seus pastores, né? E Paulo, com certeza, vivia em plena comunhão com Pedro, não havia diferenciação entre ele e Pedro, apenas no ministério. Pedro estava designado para pregar o evangelho aos judeus e Paulo estava designado a pregar o mesmo evangelho aos gentios, mas não havia entre eles qualquer rusga, qualquer animosidade. Por isso seria improvável que Paulo mencionasse no capítulo 16 uma lista interminável de cristãos em Roma e não falasse de Pedro. Então, eu creio, juntamente com outros, que isso exclui a paternidade apostólica da igreja de Roma do apóstolo Pedro, tá? Então, Paulo está ali escrevendo a irmãos que ele não conhece. A maioria daqueles irmãos são desconhecidos de Paulo. E veja qual é a atitude de Paulo ao escrever a eles. Primeiramente, Paulo demonstra um coração agradecido. Versículo 8 começa com o apóstolo dizendo: primeiramente, dou graças. É interessante, William Hendrickson diz: as divinas bênçãos que descem do céu devem para lá subir novamente na forma de grato reconhecimento.
Queridos, talvez a gratidão seja uma das qualidades mais raras no meio da Igreja de Cristo, particularmente nas nossas vidas. Qual foi a última vez que você se mostrou a Deus agradecido pelo que Ele tem feito na sua vida? Se nós pensarmos que agradecer a Deus por algo que Ele nos faz, nos coloca numa boa posição, imagine Paulo, que estava agradecendo por uma igreja que não era dele, por pessoas que não eram do seu convívio íntimo. O coração de Paulo era de fato um coração agradecido, como deve ser o coração de qualquer cristão. Certa vez Jesus operou um milagre tremendo. Ele cura 10 leprosos. Desses 10 leprosos, apenas um retornou para agradecer ao Senhor pela cura. Isso talvez seja o que acontece na maioria de nós. Como nós somos ingratos pelo que Deus tem nos feito. Como somos ingratos porque Deus teve compaixão de nós. Muitas vezes nós somos muito prontos a reclamar do que não temos. Eu queria ter isso, Deus não me deu. Eu queria fazer isso, Deus não permitiu. Eu queria isso, mas Deus não quis. Mas poucas vezes nós reconhecemos aquilo que gratuitamente Deus nos dá. Você participar de uma comunidade cristã sadia é dom de Deus. É um presente de Deus na sua vida. Você poderia estar sendo conduzido ao inferno por pregadores de más novas. Poderia estar sendo escravizado segundo o conceito humanista destes pregadores. Mas Deus quis que você fosse abençoado com o Evangelho, com as boas novas, com a notícia da libertação que há em Jesus Cristo. E você ouviu isso porque Deus quis. Você é grato por isso? Você tem demonstrado gratidão a Deus, não apenas em palavras, mas principalmente em ações? Você pode fazer um teste rápido se o seu coração é agradecido ou não. Se eu perguntasse para você, hoje, nesse momento, você se colocaria como uma pessoa que agradece ou como um murmurador, alguém que murmura, alguém que se queixa, alguém que fala mal das coisas de Deus? Não responda para mim, responda para Deus. Deus que conhece o seu coração, Ele ouviria de você uma palavra que diz: obrigado, Senhor, porque eu reconheço que Tu és a fonte de todo bem, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Ti, do Pai das luzes, onde não há nem sombra, nem variação alguma. Eu sou grato pelo que o Senhor me tem dado, pelo que o Senhor me tem feito passar, eu sou grato por quem Tu és. Ou também seu coração pode estar diante de Deus dizendo: sujou. Minha boca se abre mais para reclamar da vida, do governo, das pessoas, da igreja, do pastor, de tanta coisa. Você abre a boca para falar contra. E aí você compara o quanto Deus tem dado a você e com as coisas que você tem deixado de agradecer. Paulo, então, é um padrão para nós, de um coração agradecido. Ele diz: eu dou primeiramente graças ao meu Deus. Agora veja como é interessante que ele continua dizendo: dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Esse por Jesus Cristo pode causar, pela tradução, uma má interpretação. Paulo não era agradecido pela pessoa de Jesus Cristo, mas na realidade ele era agradecido a Deus por meio de Jesus Cristo. É exatamente o que o próprio Senhor nos ensina. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. De tal maneira que até mesmo as nossas ações de graças
tem que passar pelo filtro e pela pessoa de Jesus Cristo. João 14,6, o apóstolo nos registra a palavra de Jesus quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma coisa que eu aprendi no estudo desse versículo no grego original, e que chamou muito a minha atenção, é que a palavra ninguém em grego significa a mesma coisa que em português. É ninguém mesmo. Ninguém, pessoa alguma, vai a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. E veja que é exatamente como o apóstolo Paulo se dirige àquela igreja: eu dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo. Isso nos coloca a pensar também como têm sido as nossas orações, como nós temos chegado a Deus. Chegamos baseados no nosso mérito próprio? Será se nós, ainda que não falemos em palavras, mas tenhamos aquela atitude interior do coração de dizer: mas Deus, não é possível, eu sou um bom filho, eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom cristão, lembra-te de mim, Senhor, lembra das minhas obras diante do Senhor, me dê isso ou faça aquilo, porque eu mereço. Ao contrário daquele irmão que já não é essas coisas todas, mas eu sou um servo fiel, e a um servo fiel o Senhor não despreza. Não é nada disso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. É a atitude exatamente do coração que nos leva diante do Senhor. Quando formos a Deus por meio da oração, devemos lembrar que Ele somente nos ouve através da mediação de Jesus Cristo. E eu quero lhe perguntar, talvez você que não tem o costume de orar ou de rezar em nome de Jesus, se de fato ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, por que razão tantas pessoas usam este ou aquele nome, e às vezes até mesmo como a si mesmo, para se justificar e chegar diante de Deus e pedir alguma coisa a Ele? O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, ele é agradecido a Deus por meio de Jesus Cristo. Se alguém poderia dizer alguma coisa a respeito de uma vida reta, de uma vida esforçada, de uma fé operosa, era o apóstolo Paulo. Mas ele não ousa chegar diante de Deus com qualquer outro nome, senão por meio do nome de Jesus. Isso me lembra uma experiência que eu tive recentemente, quando o missionário Glauber, lá da MEAP, enviou um ribeirinho, um dos pescadores, para conversar comigo lá na Promotoria de Justiça em Araioses. E essa pessoa chegou e disse: eu queria falar com o Dr. John. E a secretária: pois não, qual é o problema? E ele disse o que era, ela anotou e ficou naquela fila de espera. E o tempo foi passando, eu atendendo outras pessoas, despachando processos, e ele disse: está tarde, eu volto outro dia. E foi no outro dia. No outro dia, quando chegou, disse: eu quero falar com o Dr. John. E a pessoa: pois não, e ficou. Só que numa dessas vezes a secretária entrou no meu gabinete e disse: doutor, tem uma pessoa. Aí ele disse: quero falar com o Dr. John. É alguém que o pastor Glauber me mandou falar com ele. Aí a secretária entrou num determinado momento e disse: doutor, tem uma pessoa aí que o pastor Glauber disse que o senhor deveria atender. Eu disse: pois mande entrar. As portas para aquele pescador se abriram quando ele usou o nome certo. No céu, as portas de Deus se abrem quando você usa o nome de Jesus Cristo. Pode ser que você esteja na fila, né? Está na fila, esperando aí para que Deus te ouça. Irmão, quando Deus escuta,
por um dos seus anjos, que Jesus Cristo pediu que ele atendesse você, imediatamente as portas se abrem e Deus dá toda a atenção. É claro que isso é uma forma figurada de mostrar para você a importância do nome de Jesus Cristo, a mediação exclusiva de Jesus. Não existe outro nome pelo qual nós podemos nos aproximar de Deus, sequer para sermos salvos. Atos 4:12 diz que em nenhum outro há salvação, porquanto debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se alguma vez na vida você se preocupou em ser salvo da ira de Deus, saiba, somente por meio de Jesus Cristo. Qual era o objeto da gratidão de Paulo? É interessante isso também, porque o apóstolo Paulo está feliz e agradecendo a Deus por causa da fé dos romanos. Não era algo que tocava a ele pessoalmente. Paulo não estava pensando apenas no seu próprio umbigo, mas ele estava olhando para a fé daquelas pessoas. Ele diz: em todo o mundo é anunciada a vossa fé, não a nossa fé. Talvez eu e você pudéssemos nos alegrar quando alguém falasse bem da nossa igreja, quando alguém fala bem do nosso pastor, quando alguém fala bem da nossa denominação, nós nos alegramos. Mas o apóstolo Paulo está objetivamente agradecido a Deus pela fé que outras pessoas tinham em Jesus Cristo. Roma era a capital do império. De lá partiam caravanas, chegavam caravanas, mercadores, soldados. Em todos estes grupos haviam pessoas que tinham ouvido falar da nova fé que se espalhava na cidade, a respeito de um tal Jesus Cristo, que diziam eles, ressuscitou dos mortos. Olha que coisa interessante, uma igreja fiel ao Senhor, cuja fé causava efeito, cuja fé era relevante na sociedade romana. Alguns, de fato, zombavam da fé cristã, mas por causa daqueles cristãos que viviam de forma digna, a sua fé fazia diferença na sociedade de Roma. Em todo o mundo, a fé daqueles cristãos estava sendo anunciada. Agora, pare um pouco e pense, o que andam falando da sua fé? O que andam falando da nossa fé? A fé evangélica brasileira, hoje em dia, infelizmente, é mais conhecida pelos escândalos do que pela piedade. Não é verdade? Hoje em dia nós escutamos pessoas falando, eu estava procurando alguma coisa na internet e encontrei uma notícia falsa que desde 2012 é divulgada. Um site anticristão criou uma história, uma piada, né, a respeito de um determinado pastor, e cheio de referências falsas, como se fosse uma história verdadeira. E vários outros sites de notícia divulgaram aquilo como sendo verdade. E quando fui procurar alguma coisa, surgiu como uma notícia verdadeira, era o que a gente chama o fake news, né? Como notícia verdadeira, um ato escandaloso daquele pastor. E o pior de tudo, irmãos, é que a gente até acredita. Se você não conhece o pastor, você de repente está até acreditando que é capaz dele ter feito aquilo. Por quê? Porque a fé evangélica brasileira, ela está tão marcada pela miscigenação com a cultura, né? Aquela cultura até mesmo espírita, de toma lá da cá, de negociação, que quando hoje alguém fala que é cristão, causa até
surpresa. O apóstolo Paulo estava feliz, porque a fé daqueles irmãos era conhecida em todo o império. Nós precisamos nos comprometer novamente com a fé bíblica. Precisamos viver a fé dos reformadores. Precisamos nos inconformar com este mundo. Devemos ser zelosos pela palavra de Deus, zelosos pela graça de Deus, não fazendo barato o sacrifício de Jesus na cruz. Precisamos voltar a ser conhecidos por causa do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que anunciar a todas as pessoas que Jesus Cristo salva. Aquele que se arrepende, aquele que busca o perdão em Jesus Cristo, não será decepcionado. Essa deve ser a nossa marca, essa deve ser a marca da nossa fé. Veja que para Paulo esse sentimento é algo tão forte que ele chama Deus para ser sua testemunha. Ele diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. A lição que nós temos aqui é que o amor pelo reino de Deus não deve se limitar apenas a este templo, a esta comunidade de cristãos, mas ao contrário, o sentimento de gratidão que nós devemos ter por meio de nosso Senhor Jesus Cristo é que onde houver um cristão, ali também esteja o nosso amor e cuidado. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 11, 28, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Essa deve ser nossa atitude também. Não devemos olhar para as outras igrejas cristãs como nossos inimigos ou nossos concorrentes, de maneira nenhuma. Aonde quer que o evangelho seja levado, quem quer que esteja pregando este evangelho, deve ser para nós motivo de gratidão diante de Deus. Perceba também o versículo 10, o apóstolo de passagem, ele desmascara um pouco a sua vida íntima, ele nos descortina a sua vida devocional. O que diz o versículo 10? Ele diz: pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Ele era grato a Deus, apresentava essa gratidão através de Jesus Cristo em suas orações, com grande regularidade. Veja aí o advérbio de tempo, no versículo 10, sempre, sempre em minhas orações. Aquilo não era um sentimento específico agora que ele estava escrevendo a carta, agora que ele estava mandando uma epístola para ser aceito futuramente naquela igreja, para ser bem recebido. De maneira nenhuma. Deus era testemunha desse homem de que ele constantemente estava levando aquela igreja em oração diante do Senhor e também apresentando ações de graças. Queridos, eu tenho ouvido muitas orações pelos missionários. Eu faço orações sempre pelos nossos missionários. Mas sabe o que é que eu percebi vendo a ação do apóstolo Paulo? Poucas vezes eu tenho agradecido a Deus pela vida daqueles missionários. Normalmente a gente pede, né? Que o Senhor os sustente, que o Senhor renove o ânimo, que o Senhor abra as portas. Nós pedimos, e nós temos isso apenas como um ato de intercessão. Vamos pedindo, mas qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida de um missionário que está lá no campo? Nós temos aqui Luan e Débora, lá em Cocal dos Alves. Queridos, e quem puder, eu repito isso, quem puder, faça uma visita àquela família.
Como é importante quem está longe, separado desta grande congregação, desta grande comunidade, está ali sozinho. Eles estão começando do zero uma igreja cristã naquele lugar. E uma vez, eu até lendo, que eu sempre acompanho as publicações no Facebook e tudo, eu vi uma foto de Débora e ela colocou, ela e alguns outros familiares, ela disse: saudades de vocês. E é verdade. Lá eles não têm para onde ir quando querem recarregar as forças. Você aqui passa a semana toda nessa luta, quando chega no domingo, graças a Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos louvar, vamos orar, vou ver meus irmãos, vou ver meu pequeno grupo, vou estar junto com a minha igreja, vou recarregar as baterias espirituais. Lá eles são os que dão. Lá são eles que têm que sustentar e suportar aqueles bebês em Cristo. Na próxima vez que você for orar por Luan e Débora, agradeça a Deus pela vida deles. Comece agradecendo. Comece agradecendo porque Deus amou o povo de Cocal dos Alves a ponto de tirar do meio de nós pessoas queridas e levantar no coração deles o desejo de largarem tudo e irem se dedicar a missões. Paulo, na sua vida devocional, apresenta-se como alguém grato a Deus por meio de Jesus Cristo. Além da gratidão que Paulo expressa, ele também, como qualquer cristão, ele tem seus pedidos. E no caso dele, o desejo de Paulo era ir ter convosco. O desejo dele era esse, e orava para que pudesse viajar e ir até Roma. É verdade que toda viagem naquele tempo não é como hoje em dia, que nós temos rotas seguras, ruas ou pistas asfaltadas, ônibus, avião, transporte regular. Naquele tempo era bem difícil e diferente. Mas qual é a atitude do apóstolo Paulo? Até mesmo uma coisa que estaria na plena disposição da sua vontade. Eu vou viajar para ver os romanos. Ele submete a sua oração primeiramente a Deus. Essa é uma regra que nós também devemos seguir. Devemos orar sempre, sempre. Segundo, agradecer e pedir o que precisamos por meio de Jesus Cristo. Jamais esqueça isso. Ele é o nosso mediador. Não use o em nome de Jesus apenas como um abracadabra, como uma palavra mágica, né? Como um fecho das nossas orações, mas tenha plena consciência que é somente por causa de Jesus Cristo que você é ouvido nos céus. É somente por causa de Jesus Cristo que Deus se importa com você. E por fim, veja que a dependência de Paulo não era sem qualquer motivo. Ele tinha um fim lícito e nobre. Ele queria ir ter com os romanos. Mas o verso 3 diz: muitas vezes me propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Você percebe aqui que o apóstolo Paulo jamais foi seguidor daquela doutrina de alguns na igreja de Cristo que dizem que precisa se decretar alguma coisa para acontecer. Decretando a palavra de Deus. Alguns dizem assim. Eu por algum tempo andei por esses arraiais esquisitos, né? Em que as pessoas nos convencem. Diz: olha, você não precisa perguntar qual é a vontade de Deus, porque Deus já disse qual é a vontade dele. Deus quer que todos sejam salvos, então você já não pede, você já decreta a salvação em nome de Jesus. E a gente se sentia meio forte, né? Uma palavra de autoridade. Tudo isso, irmãos, é apelando para o nosso ego. Foi como Satanás pegou nosso pai Adão. Vocês serão como Deus.
E quando alguém vem com essa palavra de poder, que você tem o poder, que você tem a autoridade, você se sente de fato alguém investido de toda essa autoridade, e aí você começa a decretar nisso e aquilo outro. O apóstolo Paulo não fazia isso. Ele diz: fico pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, o quê? Pela vontade de Deus. Aquele homem teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, não como os que nós temos. Ele não ouviu uma pregação e foi convertido. Ele viu Jesus Cristo ressuscitado. Aquele homem teve encontros de fato com o Cristo ressurreto várias vezes depois da sua conversão. Foi arrebatado ao céu de glória, onde viu e ouviu coisas inefáveis que não era lícito ao homem saber. Aquele homem que tinha talvez a melhor revelação de Cristo dentre os que não eram apóstolos, seguidores de Jesus, desde o início da sua caminhada aqui. Mas esse homem se coloca como um pedinte diante de Deus. Eu estou pedindo em minhas orações sempre para que, pela vontade de Deus, eu tenha uma boa ocasião de viajar e me encontrar com vocês. A dependência de Paulo mostra que ele sabia que mesmo nas coisas boas, nas coisas nobres, ainda assim, às vezes, Deus obstava aquela bênção. Versículo 3 diz: muitas vezes me propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Ele dependia de Deus. Ele reconhecia completamente o poder, a autoridade de Deus sobre as circunstâncias da sua vida. Ele não saía decretando, ele humildemente pedia a Deus, segundo a sua vontade, uma boa oportunidade de encontrar aqueles irmãos. E qual era, então, o sentimento que movia o coração de Paulo para ele ir aos romanos? Versículo 11 vai nos dizer: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. E ele conclui dizendo: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O sentimento que movia o coração de Paulo, primeiro, ele queria animar, dar ânimo à congregação de cristãos que estava em Roma. E como ele queria fazer isso? Mediante a prática dos dons espirituais que Deus lhe havia conferido. Os apóstolos receberam do Senhor Jesus autoridade para operarem sinais e maravilhas, para comprovar a palavra que eles estavam anunciando. A Bíblia relata que isso foi um momento de fundação da igreja, algo específico e especial em que o Espírito Santo agia de forma bastante espantosa, curando, ressuscitando, transformando as circunstâncias, né, de uma forma bastante forte, para que a pregação dos apóstolos fosse autenticada pelos sinais. Os sinais eram como placas de trânsito apontando para Jesus Cristo. Sinais serviam para apontar para Jesus Cristo. E os apóstolos, como anunciantes dessa verdade do Evangelho, estavam dotados de autoridade celestial para praticar sinais e maravilhas. Ao fazer isso, lá em Roma, uma vez que não há notícia de algum apóstolo naquela igreja, antes do apóstolo Paulo escrever a eles, eles seriam edificados na sua fé. Eles veriam sinais e maravilhas, eles receberiam conforto, palavra de ciência, palavra de sabedoria, eles teriam talvez
o apóstolo Paulo traria um discernimento de espírito, eles iriam ver a atuação apostólica e seriam novamente animados na fé, de tal maneira que eles dissessem: de fato não temos crido em vão. O que falamos aqui está sendo comprovado por meio dos sinais que este faz. Agora perceba que ao servir a igreja de Cristo com seus dons, Paulo também é mutuamente edificado, é consolado pela manifestação da graça de Deus na vida daqueles irmãos. Atos 20 e 35, o Senhor Jesus é registrado dizendo: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu me lembro de uma canção que eu gostava muito, ouvi muito, porque o meu sogro cantava em casamento, cantava em 15 anos, e havia uma música que ele cantava e eu gostava muito. Diz: fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosas. Aí você conhece, né? É uma música muito bonita, simplesinha, e é verdade. À medida em que nós vamos abençoando a vida de outras pessoas por meio da manifestação dos dons espirituais que Deus nos tem dado, também a nós é conferida graça. Nós somos mutuamente edificados. Algumas pessoas dizem que o melhor tratamento para quem sofre de depressão é colocar para servir os que sofrem. E enquanto a pessoa está trabalhando para minorar a dor dos outros, ela começa a perceber que a sua dor não é tão dolorida assim. Isso tem sido verdade na vida de muitos. Por exemplo, aquela de Calcutá que morreu, a Madre Teresa de Calcutá, lutava com a depressão, mas ela dizia que não tinha tempo de se dedicar à depressão, porque havia tanta gente na miséria ali na Índia, e ela servia tanto, que não dava tempo nem ocasião dela estar se preocupando consigo mesma. Não é o que acontece às vezes, ou o que precisaria acontecer com alguns de nós? Muitas vezes nós estamos reclamando tanto da vida, estamos tão julgando com tanta intensidade a vida dos outros, porque nós não estamos nos prestando a servi-los em amor. Sabe quem é que mais reclama da administração da igreja? Você sabe quem é? É quem não faz nada. É quem vem, fica sentado no banco assistindo. Fica só ali, aí olha e diz: tocaram errado essa música. O pastor trocou Romanos por Hebreus. Falou tal coisa. Já vão mudar essa fachada agora? Quer ser uma igreja de rico? Normalmente quem mais fala contra a igreja é aquele maior desocupado na igreja. Eu e pastor Osley, às vezes divergimos em algumas coisas, mas tanto eu respeito a opinião dele, como eu sei que ele respeita a minha, porque nós dois damos prova um para o outro de que nós buscamos o melhor interesse desta igreja. Agora, algumas pessoas estão se queixando porque não estão servindo. O apóstolo Paulo não. Diz: eu quero ir a Roma, eu quero estar em Roma para servir vocês, porque eu sei que enquanto eu estiver servindo vocês, pela prática e a manifestação dos meus dons, eu também serei mutuamente edificado. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então se preocupe em ser alguém que serve, em ser alguém que ama, em ser alguém que ajuda, ao invés de ser aquele que só recebe, só recebe, só recebe. O apóstolo Paulo tinha um sentimento também de débito para com todo tipo de pessoas. Ele diz que do mais sábio ao mais iletrado, do mais religioso ao mais perdido, ele sabia, ele tinha consciência que somente o Evangelho
poderia mudar a vida dessas pessoas como havia mudado a sua. Ele considerava-se pessoalmente devedor dos outros. Qual a nossa atitude, às vezes, em relação às outras pessoas? A atitude é que muitas vezes somos orgulhosos. Não nos vemos como aqueles que podem resolver ou apontar o caminho para quem está em sofrimento. Hoje de manhã, a irmã Neide, missionária Neide, falou uma coisa bastante interessante. Ela disse: todos nós passamos por aflições. Quem aqui não passa por aflição? Quem aqui não tem problema? Quem aqui não luta com algum determinado pecado ou com alguma determinada falha moral? Todos aqui estamos nessa condição. Mas o que é que acontece quando você se vê numa dificuldade? Você corre aos pés da cruz. E ali você chora. E ali você clama. E ali você pede a intervenção de Deus. E Deus nos consola. Não é verdade? Você já teve essa experiência? De no meio das suas aflições receber o refrigério de Deus, o bálsamo de Deus. Agora imagine quem passa pelas mesmas lutas que você passa e não tem a quem recorrer. Está fazendo uma oração a alguém, mas não sabe se esse alguém está ouvindo. Está contando com a sorte, mas diz que não tem sorte. A pessoa muitas vezes está passando pela mesma situação que você, está caminhando pelo mesmo vale, e talvez até um vale mais profundo do que o seu. E a palavra de reconciliação com Deus, a palavra de esperança foi dada a você. O apóstolo Paulo diz: do tanto que eu fui abençoado, do tanto que eu fui aquinhoado, de conhecer a Jesus Cristo, de saber do seu perdão na cruz, de saber que foi por mim que ele morreu. Eu não posso ficar calado. A palavra dele é essa: eu estou pronto. Eu estou pronto para anunciar a vocês o Evangelho. Por quê? Porque ele sabia: eu devo a estas pessoas. Estas pessoas precisam saber que somente Jesus Cristo pode trazer paz ao nosso coração. Também nessa palavra de hoje de manhã, a irmã Neide fez uma pergunta. Aliás, ela fez duas perguntas, Ela nos perguntou pela manhã: quem está disposto a, em algum tempo, se envolver com o trabalho missionário? Eu pensei que essa era a pergunta difícil, Quem, em algum tempo, aqui no templo, está disposto a se envolver num trabalho missionário? Aí é um campo missionário, mesmo que seja por algum tempo. Quem está disposto a fazer isso? Poucas mãos levantaram, Parece que 5. 5 mãos levantaram. E ela disse: bom, deixe-me fazer agora a pergunta seguinte. Eu pensava que aquela era a pergunta difícil. E aí ela completou perguntando: quem está disposto a se envolver com o trabalho missionário amanhã? E aí nenhuma mão se levantou, nem a minha se levantou. O apóstolo Paulo responde: eu estou pronto a ir a Roma. Eu estou pronto para deixar a minha zona de conforto e ir até onde vocês estão, para servi-los, para comunicar a fé, para fortalecer a fé de vocês. Eu estou pronto para ir. E nós, Igreja de Jesus, até dizemos como aquele, agora não, agora não, agora não. Está com fome? Estou. Traz o prato, passou a fome. Quer servir a Cristo? Quero. Levanta e vai. Não, agora não. A atitude que ardia no coração do apóstolo Paulo, e nós vamos ver semana que vem, é porque ele sabia que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
O que movia o coração do apóstolo Paulo era a certeza de que não havia outra maneira dos homens serem salvos, senão por meio da fé em Jesus Cristo. Eu queria então que você pensasse um pouco agora diante de Deus sobre isso. Primeira coisa, as suas orações e a sua gratidão, elas são intermediadas por meio de Jesus Cristo. Eu quero lhe fazer uma proposta. Se há espaço na sua vida, se há espaço no seu coração e na sua boca para outro nome, para outra pessoa que não Jesus Cristo, Filho de Deus, eu queria lhe desafiar a rejeitar esse nome. Não rejeitar o que essa pessoa fez, mas rejeitar qualquer outro nome que se ponha entre você e Deus. E assim como o apóstolo Paulo possa dizer: eu agradeço por causa e por meio de Jesus Cristo. Eu peço humildemente pela vontade de Deus, por meio e por causa de Jesus Cristo. A primeira coisa é: aceite a única mediação entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. A segunda coisa: não seja grato apenas por esta comunidade de fé, mas estenda os seus olhos para todos os cristãos ao nosso redor e ore por eles, interceda por eles. E por fim, esteja disposto a ser um canal de Deus para abençoar outras vidas. Quando lhe perguntarem quem vai, diga: eu estou pronto para ir e abençoar, para compartilhar o que o outro não tem, o que o outro precisa. Senhor, eu estou pronto para ir e anunciar o Evangelho de Cristo. Queria que você orasse nesse momento comigo. Se Deus falou com você hoje, seria bom que você respondesse a Ele. Se Deus desperta você para alguma coisa, seria bom que você falasse e respondesse para Ele. Talvez você precise dizer a Ele: Senhor, o meu coração tem sido dividido por tantas coisas, tantos nomes, tantos heróis da fé, Pedro, Paulo, Maria, Sebastião, Antônio, mas essa noite, o meu desejo é que todos os meus atos de culto, de adoração, de pedido, de gratidão, sejam feitos somente por meio de Jesus Cristo. Que você aceitasse essa mediação de Jesus. Você não precisa discutir, você não precisa guardar sentimento, basta apenas você ser obediente. Deus deu a você um nome, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E que você talvez peça isso: Deus, eu quero me comprometer com Jesus Cristo esta noite, para que em todas as minhas orações, para que em todas as minhas ações de graça, Ele seja o fio condutor entre eu e o Senhor, levando a minha gratidão, levando o meu pedido, e eu recebo dele a direção do Senhor em todas as coisas. Talvez você também diante de Deus precise dizer que tem sido uma pessoa mal agradecida, resmunguenta e desocupada. E você precisa mudar isto e dizer como o apóstolo Paulo: eu estou pronto a ir e pregar o Evangelho, Senhor. Não tenho sido, mas a partir de hoje eu quero ser. Eu quero fazer da minha vida algo que valha a pena. Eu quero, Senhor, por meio de Jesus Cristo, servir ao meu próximo, servir ao meu irmão,
servir a minha igreja, servir ao meu país. Que o meu ato de ministrar a outras pessoas seja de fato uma prova da minha fé silenciosa, interna no teu Filho Jesus Cristo. Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós te louvamos, Senhor, porque por meio dele nós temos livre acesso ao teu coração. Não somos mais estrangeiros, não somos mais inimigos, não somos mais filhos da ira, mas agora somos amados de Deus, eleitos de Deus, chamados no meio de tantas pessoas para sermos propriedade exclusiva do Senhor. E nesta noite em que vimos a palavra do teu servo, o apóstolo Paulo, nos mostrando como ele se comportava e se conduzia, nós pedimos que também a nossa vida seja moldada de tal maneira que essas qualidades se vejam também em nós, e que o teu Filho Jesus seja exaltado através da nossa vida. Nós queremos dizer, Senhor, que não há outro nome em nossa boca e nem no nosso coração, senão o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por Ele, por causa dEle e no nome dEle, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.